Centro Cultural Franco-Moçambicano, a Galeria do CCFM, Caras do Franco, terceiro episódio. Hoje vamos conversar com um fotógrafo. Nasceu aqui em Moçambique em 1974. A sua vida profissional começa a partir dos finais dos anos 90, quando frequenta um curso de fotografia na Monitor International School. É um fotógrafo que tem várias passagens em termos de galerias e salas de exposições aqui em Moçambique. Destaco a sua passagem quase que frequente aqui no Franco, mas também noutras cidades do mundo, como Lisboa ou Paris. Há uma galeria importante quando olhamos para todo o ecossistema das artes visuais em Portugal e um pouco pela Europa, que é a Galeria 111, onde este fotógrafo tem estado também frequentemente a mostrar o seu trabalho. É importante destacar também a sua escola de formação, que mais do que um lugar onde ampliou as suas qualidades e habilidades, é relevante porque ampliou, sobretudo, a sua possibilidade de refletir a fotografia como um instrumento de intervenção. Foi acompanhado e estagiou com nomes como José Machado ou Ricardo Rangel. Recebemos hoje para a conversa, para a partilha de memórias, um fotógrafo, um profissional, um artista, um ativista. Falo-vos de Mauro Pinto, a quem agradeço por ter aceitado este convite para falar conosco hoje. Eu tenho imensas dificuldades de começar esta conversa. Como é que se começa a conversar sobre fotografia, Mauro? Em primeiro lugar, eu é que agradeço pelo convite e ter uma oportunidade de poder partilhar o meu percurso ou a minha vivência na fotografia e talvez diria não na fotografia, através de fotografia viver o mundo com um olhar, como acabou de referir há pouco tempo, que tive o privilégio de ter na altura uma biblioteca viva, que é o Ricardo Rangel, e ainda encontra-se em vida o José Machado. Foram pessoas importantíssimas para o início da minha carreira, mas antes destes dois tive o falecido também, já não está entre nós, que é o Alé Júnior, que se chama Alexandre Júnior, que foi praticamente o primeiro e que fez com que a minha vivência na fotografia reviesse em mim em 1994. Ele era pai de dois amigos meus, íamos à escola, então quando ia buscar os filhos, depois íamos à praia, isso que tinha 10, 8 anos, então 12, então por isso que eu digo, esta coisa nos anos 94, o meu subconsciente é que me fez o meu subconsciente fez-me voltar a uma vivência que tive com fotografia na minha infância, que foi exatamente o Alé Júnior, que Deus o tenha, e obrigado pela esta caminhada que eu continuo a descobrir. Okay. Portanto, para si, conversar sobre fotografia é falar sobre memórias, sobre esse percurso, e de alguma forma isto está patente nesta ideia de buscar memórias no seu registro fotográfico. Eu tenho dificuldade em dizer só que é memórias, né? Porque ela faz parte da memória do presente, do passado, do futuro. Então a fotografia é uma parte de mim. E esta parte de mim é exatamente isso que acabou de referir, memórias. Eu sou uma memória da minha infância e sou praticamente o meu presente e não tenho como saber o futuro, porque o futuro quase que ninguém sabe, mas ela dá-me uma possibilidade de viver o presente de uma maneira em que o meu presente é o meu futuro. E é interessante falar dessas memórias, não é? Assumir-se como um motor de construção de memórias, mas não só construiu a partir da sua vida, do seu percurso, memórias para si, mas o Mauro também é memória para os outros e constrói essas memórias. E a sua fotografia acaba por ter essa missão, não é? De construir memórias coletivas, de eternizar, fixar épocas.
eu tenho um bocado de dificuldade em assumir este papel de dizer que eu estou a registrar memórias. Eu estou a registrar aquilo que eu vejo e que passa a ser memória, não é? Tanto para mim, tanto para uma memória coletiva, o que é importante porque cada ser que vem para este planeta tem uma responsabilidade imensa de salvaguardar este planeta como está. E quando diz-me agora esta coisa de memória, eu acho que vou tirar essa modéstia, porque sim, eu sinto que tenho esta responsabilidade de registrar memórias em que vemos o ser humano a desumanizar-se tão rápido, em que é assustador vermos que nós estamos a perder o calor humano um pelo outro. Isto, eu acho que este meu olhar em relação a certas coisas que vou fotografando reflete muito a minha visão do mundo, da simplicidade que o mundo deveria ser, em que tanto a política vive num egoísmo tremendo, em que reflete-se isto nos países, posso dizer exatamente no nosso país em concreto, que é assustador porque a desumanidade em que nós estamos a escolher, direta ou indiretamente, vamos ter resultados que nós estamos a escolher. E ainda bem que começamos a nossa conversa desta forma, a partir do seu percurso, a partir do papel da fotografia, a partir das suas convicções, das suas visões sobre o mundo. Como é que o Franco construiu este berço, esse espaço, para que, através da fotografia, pensasse o mundo e nos lançasse esta reflexão como espectadores, como pessoas, como objetos do seu próprio trabalho, porque somos nós, a sociedade, as pessoas, a sua comunidade, que o inspiramos e produzimos matéria para o seu trabalho. Como é que o Franco inicia isto para si? Como é que dispõe a este universo? Como é que te lança para este espaço de intervenção através da fotografia? Olha, eu só posso agradecer ao Franco moçambicano, pela oportunidade que me foi, posso dizer, cedida em 2002 pelo diretor na altura, que era François Boulanger, que foi ver a minha primeira exposição individual na Fortaleza de Maputo, que era simplesmente criança. Este projeto que era que eu estava a trabalhar com crianças de rua, que fiz uma pequena formação com estas crianças de rua, usaram as máquinas e eu fotografei o processo e a vida deles, onde viviam, onde dormiam. Foi acho que das primeiras exposições que me marcou e que continua a marcar em relação à nossa sociedade, né? E nessa altura o François viu esta exposição e disse-me logo: Mauro, eu preciso que tu venhas ao Franco moçambicano, preciso conversar contigo. Então, ele acabava de receber uma proposta de um projeto que era para fotografar os portos da África, em que cada fotógrafo ia fotografar um outro país, não o próprio país. E tive a sorte, porque não seria eu, era para ser um outro fotógrafo já estabelecido, mas ele olhou para o meu trabalho e disse-me que eu tinha potencial. Então, convidou-me, eu vim aqui ao escritório
E lembro-me nessa altura que era um escritório, acho que dos melhores escritórios que já entrei em Maputo, que era exatamente, que é isto que deviam ser os espaços culturais em que estavam abertos para receber e dar. Nunca cheguei nessa altura, encontrei a porta do Franco fechada, a porta do escritório de François fechada, nunca, era sempre aberta e recebia de uma maneira amigável, profissional. É das coisas que o Franco mostrou-me que é possível ser, neste caso, líder, não chefe, porque chefe é o que estamos cansados de ver e que não fazem nada e que não avançamos exatamente pelos chefes e não pelos líderes. Acho que o mundo deveria ter mais líderes que chefes. E sobre memórias dessa época, do início do contacto com este espaço que já nos anos 90 começa a dar uma outra visibilidade às artes, começa a dar se calhar uma outra possibilidade da própria profissionalização para os artistas de várias expressões e no caso os fotógrafos. Quais são as primeiras memórias que lhe aparecem dessa época de fotógrafos da sua geração que também encontravam no Franco se calhar a maior esperança para o percurso que estavam a iniciar? Quais são essas memórias que logo que aqui começamos a conversar sobre o início disto tudo lhe aparecem? A primeira memória eu acho que já referi, que é esta abertura que o Franco nessa altura tinha, em que estava aberto e o centro social, que é daqui do Franco, era... posso arriscar dizer isso, que era o que trazia mais também as pessoas para cá. Então o Franco conseguia trazer-nos a todos, de todas as áreas, não falo só da fotografia, de todas as áreas, e lembro-me que foi nessa exatamente altura que nós todos começámos, até o Gonçalo Mabunda, o Fiel, o Mate, o falecido Humberto, o Rui Assubuja, Sérgio Santomano, apesar de serem mais velhos, Luís Basto, os músicos, todos nessa altura tivemos a sorte de encontrar ainda um espaço de partilha, como posso dizer, uma partilha fiel, amigável, hiper profissional, em que hoje vejo que há um egoísmo, não falo só de uma única área, de todas as áreas, o egoísmo que foi criado e que vamos criando e que vamos alimentando e que vai prejudicar muito e está a prejudicar. Então, as memórias que eu tenho são muito lindas, são lindas, e eu acho que essas memórias nós poderíamos resgatar para poder fazer com que os artistas de hoje, né? Porque eu acho que não gosto nada de falar de velha e nova geração, porque não existe. A arte não existe velho nem novo, é arte. Então não há artista velho, não há artista novo. A arte é arte, não há gerações. Arte. Mas é por aí também onde começamos a discutir toda uma componente importante, que é a internacionalização também. Por ser um espaço binacional, que pensa Moçambique, mas também pensa outros espaços, pensa França, mas pensa outras realidades, outras geografias. Como é que o Franco acabou por ser também uma porta aberta para que o seu trabalho fosse a outras geografias do mundo, a outras galerias, noutras cidades, noutros países, para outros públicos? Volto outra vez ao François, que foi exatamente a minha primeira internacionalização, que foi em 2003. Depois desta conversa que tivemos,
que ele propôs-me. Fui a Luanda fotografar portos de Luanda. A partir daí foi a porta para o mundo, e que foi graças exatamente ao Franco Moçambicano. Em 2003 fui a Luanda, em que fiquei hospedado na Aliança Francesa, que eles tinham uma colaboração com um hotel lá. Fotografei os portos de Luanda e fotografei uma parte também da história que hoje também já desapareceu, de Luanda. E a partir daí foi a minha porta para o mundo, porque este projeto foi para Arles em 2003, fui para Bamako, que era um projeto, e no próprio catálogo de Bamako desse ano, uma das fotos era de um dos fotógrafos que fazia parte deste grande projeto, que depois, o ano seguinte, que foi em 2004, o mesmo projeto foi para Arles, e de Arles a coisa não parou. Daí é por isso que digo que foi o início, foi o Centro Cultural Franco-Moçambicano que me colocou para o mundo, e que logo a seguir fui para um outro workshop em junho de 2005, via Centro Cultural Franco-Moçambicano, e depois Ilhas de Reunião ainda foi em 2004. Então tudo foi a base do meu início, foi o Centro Cultural, e agradeço, não vou deixar de agradecer sempre que há essa oportunidade de poder agradecer esta visão e apoio efetivo aos artistas. Isto é que se chama um apoio efetivo: ver o potencial de um artista e alavancar esta oportunidade que é visível, neste caso, e pôr para o mundo. E é isso que aconteceu. E eu lembro-me que tem artistas, um deles que é grande amigo meu, que é escultor, que é o Gonçalo Mabunda também, foi exatamente a mesma coisa, foi o Centro Cultural Franco-Moçambicano. E eu só posso agradecer ao Centro Cultural Franco-Moçambicano pela esta grande oportunidade que hoje tive a oportunidade de ir aos outros cantos do mundo, porque tive esta oportunidade inicial, porque talvez se não tivesse, não teria a mesma oportunidade e estaria talvez aqui sem ter o meu trabalho a girar exatamente, visivelmente, noutros continentes. E também é importante aqui olhar para essa base, que é importante para a projeção nacional e internacional, como um lugar que também possibilita uma abordagem diferente do ponto de vista técnico, do ponto de vista artístico, até de gestão de carreira. Nessa dimensão, como é que essas experiências todas proporcionadas pelo Franco também ampliaram sua visão sobre o sentido profissional, artístico da fotografia? Tem um papel extremamente importante para a minha vida, porque fui a vários, como eu referi-me logo no início, a grandes workshops de fotografia e a outros workshops de museologia, em que aprendi bastante em termos de curadoria, de arte, de carreira artística. Isto tudo é graças exatamente a isto, porque foi em França. A França, como todos nós sabemos, quase posso arriscar até dizer que o celeiro das artes, não digo só da fotografia, das artes, é realmente um celeiro.
E quem tiver a oportunidade de estar aberto, porque há uma coisa também que nós pecamos muito, somos muito arrogantes e a arrogância não leva a lado nenhum a ninguém. E é uma coisa que eu posso dizer, tive a sorte, é ter quem tem mãe verdadeiramente mãe, não tem espaço para arrogância nenhuma, porque uma mãe, quase que me vem a lágrimas agora, porque eu tive a minha mãe foi o meu pai e ensinou-me muito em relação ao ser para ser, porque quando se está com outro ser, tem que saber ouvir o outro ser, e isto foi uma escola em que eu hoje também tento passar os valores aos meus 2 filhos. E não só os meus 2 filhos, a quem tenho contato com elas e as pessoas que eu amo. E sabe, a base da humanidade e dos seres vivos é o amor. Eu acho que é aí que estamos a pecar, porque posso voltar outra vez ao ponto que no início falei, da desumanidade, é a falta do amor que nós temos um para com o outro. Para voltar àquilo que eu estava agora a falar, isto que a minha mãe passou fez com que a minha humildade pudesse ter o espaço de eu poder saber ouvir, saber aprender. Porque quando não tens humildade, não tens espaço de saber ouvir para aprender. Então, sabes tudo, mas não sabes nada. Esta é que é a verdade. Então, como estou a falar para estarmos os dois numa conversa. Estamos uma vasta audiência a nos ver também, não é? Então, este espaço, gostaria muito mesmo de poder partilhar isto. A humildade é a base do aprendizado. E se não tivermos isso, podemos até sermos tecnicamente muito bons porque fomos à escola, não sei o quê, mas todos os dias é um aprendizado. Então temos que estar abertos para o mundo e para aprender. E volto a repisar. Humildade é a base de tudo. Exato. Muito profundo isto tudo que disse. Muito profundo e importante quando estamos a falar de um espaço que expõe a arte e permite os artistas refletir o universo e nos recordar valores importantes de humanidade, de coexistência, de partilha, de solidariedade, de esperança, de afetos. E é aqui onde várias pessoas vêm, assistem exposições, vêm, assistem concertos, etc. Como é que a diversidade pública daqui também acabou por ser um fator determinante para que construísse esse discurso sobre o valor da arte? Os vários públicos que aqui, pessoas entendidas, não entendidas, críticos e não críticos, como é que isto também foi importante? Agora, é exatamente isso. Esta coisa que tu estás a trazer aqui, é fantástica, porque trazes-me aqui várias memórias ricas em que, primeiro, e diria logo, tínhamos verdadeiramente jornalistas culturais e críticos, verdadeiramente críticos, e que faziam o TPC
verdadeiramente um TPC. Quando iam fazer uma entrevista ou quando iam ter com um artista, era bonito de se poder conversar com um jornalista naquela altura. Isto foi também como posso dizer, uma alavanca para as artes nos anos 90, no início de 2000. Foi extremamente importante. Eram verdadeiramente jornalistas. Depois tínhamos críticos da arte, que iam aos espaços em que olhavam para os trabalhos não para dizer, não para bater as costas que é bonito. Não. Era bom porque sabiam explicar. Tal. Não porque tal. Escrito, registado. E eu tenho muitos jornais ainda guardados. Isto para dizer que, na altura, a mídia era verdadeiramente mídia e sabia fazer o trabalho da mídia. Os críticos de arte faziam o trabalho de arte como deve ser. E é engraçado, porque posso dizer, arriscar a dizer, porque nessa altura é uma coisa que é mesmo, acho que é importante que a gente tenha isto em mente. Nessa altura, nós não tínhamos muitos formados academicamente, mas tínhamos cérebros, tínhamos pessoas que iam, trabalhavam as coisas. Hoje temos aos montes de pessoas formadas, mas temos zero de trabalho profundo. Qualidade, não é? Acabou de dizer, é por aí mesmo que eu ia dizer. Qualidade, zero. Porquê? Porque é aquilo que eu referi-me há pouco tempo. Arrogância, porque eu sou um PhD. Mas trabalho, que é bom, zero. E naquela altura, só para ver a diferença. Por isso, e havia uma exigência. O artista, quando entrava, sabia, podia até não ter nenhuma formação académica, mas o artista, quando entrava para fazer arte, sabia que aqui tenho aquele, até posso recordar-me de alguns, que era o Júlio Navar. As pessoas já sabiam que domingo todo mundo estava à espera para ler o jornal, dizer quem é que vai levar porrada aqui. Era importante. E estamos a assumir, por exemplo, que é o Franco que também acabou por ser um motor de agendamento mediático, um fator de discussão até na comunicação social sobre artes, não é? Completamente. E se formos a ver, nessa altura, tínhamos muito poucos centros. Tínhamos muito poucos centros. Claro que o centro tinha o quê? Tinha o centro, tinham... A universidade só começou agora a ter uma grande relevância, agora que tem museu, tem um departamento que lida com as artes e tudo. Mas o Franco, se formos a ver, nessa altura que surgiu o Centro Cultural, não havia um espaço destes, não havia. Se formos a ver agora, não havia. Tínhamos os nossos, mas não tinha esta força que nos... Nós temos artistas já há muitos anos, sim, e muito bons, mas não tínhamos um espaço que nos permitia, como posso dizer, exportar o produto bom de Moçambique. Tínhamos de outras maneiras, que tínhamos que estar quase... não estou a dizer que não, tinha como é que é a companhia Companhia Nacional de Dança, tudo mais. Mesmo estes, o centro também teve um papel muito importante. Se formos a ver, muitos dos artistas até começaram a surgir nessa altura, muitos no início
a formação académica, muitos, foi com a França também. Então, este centro teve sempre um papel fundamental para as artes e depois continua. Eu acredito que vai continuar a ter este papel para nós e para os outros que estão a entrar agora. Em poucos minutos, estamos a terminar a nossa conversa. O que gostaria de dizer sobre o presente e o futuro de um espaço como este, que tem uma grande responsabilidade nas artes? O que gostaria de dizer sobre isto no universo da fotografia? No universo da fotografia, e não referi, mas eu acho que é importante eu referir-me a isto. Nós tivemos o Fotofesta e o Fotofesta hoje não existe. O Fotofesta era, se não me falha a memória e se me permitirem arriscar a dizer, um dos maiores festivais de arte e que Moçambique já teve. E não só de Moçambique, que era um símbolo da África. O Fotofesta já estava no mapa das artes mundiais. E isto, um dos maiores impulsionadores foi exatamente o Centro Cultural Franco-Moçambicano. Por isso que eu digo, agradeço e vou agradecer, porque o Fotofesta também foi o outro, como posso dizer... Um projeto, não? Foi uma plataforma importantíssima para muitos dos fotógrafos que na altura não eram conhecidos e que foram conhecidos porque também passaram para as outras fronteiras, para Bamako, para a França. Foi exatamente esta alavanca do Centro Cultural Franco-Moçambicano e a Embaixada que deram um suporte, vou arriscar, financeiro. O maior bolo foi, porque eu nessa altura lembro-me, porque foi o início da minha carreira da fotografia, em 2002, que foi o primeiro Fotofesta. Lembro-me, eu não fazia parte do board da organização, mas ajudava. Lembro-me, tenho a certeza que foi o Centro Cultural e a Embaixada que deram o maior bolo de contribuição financeira. Então, isto já diz tudo do Centro Cultural. É isto, porque a fotografia é uma coisa que eu vivi. Então, não há... O que eu posso dizer é que não podem deixar este espírito. Gostaria que puxassem pelos outros centros, que puxassem pelos novos artistas, e só posso agradecer por isso. Muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado. Foi de facto profundo e inspirador ouvir-te. Muito obrigado. Obrigado também a todos que nos assistiram. Até ao próximo episódio. Obrigado.